Fala galera, tudo bem? A segunda-feira foi marcada pelo sorteio da Champions, pela lambança da UEFA, pela necessidade de anular um primeiro sorteio, fazer outro, falei sobre isso no vídeo que eu postei na segunda. Mas também foram realizados os sorteios de Europa League e Conference League, e foram bons sorteios. Eu geralmente acabo focando mais na Champions aqui no canal na hora de fazer os vídeos, então eu fiz o vídeo falando sobre os confrontos, e sobre a Europa League eu acho que vale a pena fazer um vídeo também, que é esse aqui, falando um pouco mais, mas não necessariamente confronto a confronto, e sim um pouco sobre a transformação da Europa League. E como gancho, eu pego uma pergunta que o Igor Santos me mandou no Twitter. Aliás, vale a pena acompanhar o trabalho dele, excelente trabalho. Ele me pergunta, é a melhor Europa League de todos os tempos? E acho que essa é uma boa pergunta até pra gente fazer. Primeiro, eu vou mostrar aqui os confrontos dessa fase da Europa League, né, que é a fase anterior às oitavas de final, mas que tem 8 confrontos. Isso serve de gancho pra gente falar sobre a qualidade dos confrontos dessa Europa League no mata-mata 2021-2022, sobre a mudança de regulamento para a atual temporada e também sobre mudanças ao longo do tempo nessa competição da UEFA, nessa segunda competição de clubes na UEFA. Então vamos começar esse passeio passando pelos confrontos, porque são realmente confrontos muito interessantes, até porque a gente tem aqui um número relevante de clubes importantes que caíram como terceiros colocados da Champions, times de peso, times de qualidade, e uma fase de grupos da Europa League que já tinha uma diferença também em relação ao regulamento. Então vamos mostrar primeiro esses confrontos. Sevilha e Dinamo de Zagreb. Sevilha, um clube que está acostumado a ser campeão da Europa League, que deveria ter passado para as oitavas da Champions, era o favorito dentro do grupo, acabou ficando na terceira posição. Dinamo de Zagreb, sempre um clube interessante pela renovação e revelação de jogadores da Croácia, e que nos últimos anos tem sido presença marcante também, se não em fase de grupos de Champions, mas indo longe em mata-mata de Europa League, muitas vezes com bom futebol e projetando bons nomes, como há alguns anos o Dani Olmo, por exemplo. Atalanta e Olympiacos. Atalanta é outro time que era time de oitavas de Champions. Acabou perdendo para o Villarreal na última rodada em Bérgamo no confronto direto. Ficou em terceiro no grupo do Manchester United, veio para a Europa League para pegar um Olympiacos. Clube tradicional no cenário europeu, no cenário grego, mas que já há muitos anos não consegue ser competitivo num bom nível dentro da Champions. RB Leipzig e Real Sociedad. Isso é um belo de um confronto também, se a gente considerar que o Leipzig nos últimos anos foi um time de mata-mata de Champions, é um time que frequentemente está na parte de cima da tabela na Bundesliga, ainda que tenha começado mal essa temporada, o Jesse Marsch foi demitido inclusive, e o RB Leipzig caiu num grupo que tinha Manchester City e PSG também, o que dificultou muito a vida. Mas ficou na terceira posição e tem pela frente uma Real Sociedad, que vem de bom trabalho na Espanha há alguns anos. Então poderia tranquilamente brigar para ser uma quarta força, um quarto representante da Espanha na Champions, por exemplo, sem nenhum tipo de absurdo nisso. Barcelona e Napoli é um confronto de oitavas de mata-mata de Champions. Pelo peso do Barcelona, é verdade, o momento do Barcelona é ruim. Ainda assim, o Barcelona tinha que ter passado para as oitavas da Champions, né? Convenhamos, ficou pelo caminho para o Benfica. E o Napoli, que largou muito bem a temporada na Itália com o Spalletti, que começou muito bem o campeonato italiano, e que tem um time também forte. Então, assim, é outro baita de um confronto aqui. Zenit, muito investimento no cenário nacional, um bom time que tem sobrado no cenário nacional, com títulos seguidos na Rússia, mas que ainda não conseguiu repetir esse desempenho num cenário europeu. Pegando o Betis, outro time que faz boa temporada na Espanha, né? As equipes de Sevilha estão bem em La Liga, Betis e Sevilha. Então aqui a gente está falando de times com potencial de Champions para a próxima temporada, quando a gente olha para os representantes espanhóis dentro desse sorteio da Europa League, contra o Zenit, que caiu num grupo que tinha Chelsea e Juventus, e o que dificultou muito qualquer perspectiva de passar de fase. Mas é bom lembrar, né? O Zenit é um clube que precisa virar um frequentador mais assíduo, mais frequente de mata-mata de Champions, pelo investimento que tem dentro do cenário russo, onde ele se destaca bastante, é verdade, vem de um empate no confronto direto no fim de semana contra o Dinamo Moscou. O Zenit terminou, vai para a pausa de inverno como líder do campeonato russo, mas a distância é pequena, só 2 pontos para o Dinamo Moscou, que é um caso à parte, interessante o trabalho dos jovens que o Sandro Schwarz tem feito lá na Rússia. Borussia Dortmund e Rangers. É verdade, pro Rangers é um retorno depois de quebrar o jejum na Escócia, depois de toda a caminhada que foi, né, para voltar das divisões inferiores.
pega um Borussia Dortmund, que também poderia tranquilamente ter passado de fase, ficou pelo caminho no grupo que tinha o Ajax 100% e o Sporting foi quem passou como segundo colocado, mas o Borussia Dortmund, você tem um Haaland disputando aqui uma fase de mata-mata de Europa League, é uma atração com um jogador que é protagonista de Champions, Sheriff, Tiraspol e Braga. O Sheriff foi uma das grandes histórias da fase de grupos da Champions, então é uma atração para ver como se sai, já que tudo que tem acontecido para o Sheriff é novidade e é gigante historicamente falando. Contra o Braga, de um bom trabalho, de alguns jogadores jovens também para observar, clube que tem se estabelecido aí como a quarta força de Portugal já nessa última década. Porto e Lazio, outro confronto de mata-mata de Champions, se a gente falar sobre nível das equipes. O Porto caiu num grupo complicadíssimo, né? Então ficou na terceira posição no grupo que tinha Atlético de Madrid, que foi segundo, Liverpool, que foi primeiro, e Milan, que foi quarto. Mas o Porto, na temporada passada, foi no mata-mata o time que mais deu trabalho pro Chelsea na caminhada do título da Champions. Então é um time extremamente competitivo com o Sérgio Conceição. E aqui tem um duelo muito interessante contra a Lazio do Sarri. Então, é um duelo que, taticamente, tem tudo para ser de um nível muito interessante também. Então a gente olha para esses 8 confrontos e vê um nível muito alto de fato, no mínimo de expectativa, de grandeza de confrontos, de força de equipes, de times que estão brigando na parte de cima nos campeonatos nacionais. É uma fase muito interessante. E aí a gente precisa lembrar, essa fase não é oitavas, embora tenha 8 confrontos. O que aconteceu na Europa League nessa temporada? E aí eu vou começar um pouco essa volta no tempo para chegar à resposta, a minha resposta, que é: sim, é possível que esse mata-mata de Europa League seja o mais empolgante, teoricamente, antes de começar, que a gente já viu até hoje. Com potencial para, sim, ser a melhor Europa League que a gente já teve até hoje. E onde que tá a grande questão aqui? Vamos começar um passeio no tempo. Em 2004 e 2005, a Copa da UEFA muda o seu formato. Até então, a Copa da UEFA era o segundo torneio da Europa, atrás da Champions. A Copa da UEFA virou a Europa League na sequência, com mudança de regulamento também. Mas naquela ocasião, até aquele ano, até o ano anterior, a Copa da UEFA era um torneio de mata-mata em todas as fases, não tinha fase de grupos. Então os times iam se eliminando, começando com uma fase com trocentos confrontos, e ia passando de fase em fase. Ok, era um formato já consolidado da competição. Ali em 2004 e 2005 começa a fase de grupos, é a primeira mudança. Só que os grupos naquele período eram grupos que não eram, assim, não encaixava tão bem. O que acontecia? A Copa da UEFA tinha grupos de 5 equipes, e aí o fato de ser número ímpar já obriga que uma equipe folgue a cada semana, o que já quebra um pouco a continuidade de uma fase de grupos, porque você tira de campo uma das equipes envolvidas. E mais do que isso, não eram jogos de ida e volta, então eram jogos só de ida, você enfrentava os adversários ou em casa ou fora, e acabava jogando 2 partidas em casa, 2 fora, já que eram 4 rodadas nesses grupos de 5 equipes. Isso acaba... e na época, a Copa da UEFA não era tão valorizada assim por várias das principais equipes. E aí é importante a gente lembrar de outras mudanças. Eu tô até com a listinha de algumas das mudanças que eu fiz. Em 2009 e 2010, a Europa League acaba mudando para grupos com 4 equipes, o que deixa o calendário mais equilibrado. Você consegue fazer jogos de ida e volta entre as equipes. Fica um calendário mais justo, digamos. Justo entre aspas, né? Mas fica mais lógico você tendo 6 rodadas nesse caso, com as equipes se enfrentando dentro e fora de casa. Em 2014 e 2015, veio uma outra mudança considerável aí, que é o fato da UEFA implementar a recompensa ao campeão da Europa League com a vaga garantida na Champions do ano seguinte. Até esse ano, 2014 2015, isso não era garantido. Então sim, você tinha o prestígio de jogar a segunda competição de clubes, é claro que isso era mais valorizado por determinados clubes do que outros. Agora, você não se garantia na principal competição europeia para o ano seguinte. Em 2014 e 2015 isso muda. Então o campeão europeu da Europa League acaba se garantindo na Champions do ano seguinte. É natural que isso valorize mais o título, porque você tem várias equipes que passam a olhar para a Europa League como uma possibilidade. É a chance de chegar na Champions, já que no meu campeonato nacional eu não vou ficar entre os 2, 3, 4, dependendo do país, você tem mais ou menos vagas para Champions, né? Então virou uma oportunidade mais valorizada. E agora, para a temporada 2021-2022, veio uma outra mudança que eu acho que é extremamente relevante quando a gente fala do fortalecimento de um mata-mata como a gente está vendo agora, que foi a diminuição do número de participantes nos grupos. Então, a Europa League tinha, até a temporada passada, 12 grupos com 4 equipes. Isso fazia com que os grupos tivessem
uma cara muito alternativa, mas ao mesmo tempo uma distribuição de forças, de potes, que fazia com que equipes de um mesmo nível ou de um nível mais forte não se enfrentassem num primeiro momento. Porque afinal de contas são 12 grupos. Então você vai ter os potes separados com 12 equipes dentro de cada pote. E é claro que isso dilui muito a qualidade de um nível maior dentro da fase de grupos. Mais do que isso, né? Você tinha 24 equipes passando para a próxima fase, vinham os 8 terceiros colocados da Champions, completando aí os 32 para a fase 16avos de final, que iniciava a fase de mata-mata na sequência. Então esse era o formato da Europa League até a temporada passada. Na atual temporada, o que acontece é a diminuição, a redução do número de grupos. Então, de 12, passamos a ter 8 grupos com 4 equipes. E também veio a Conference League, que acabou sendo a casa do futebol alternativo, o que deixou a Europa League muito mais com a cara de um segundo nível da Champions, até por privilegiar, muitas vezes, equipes não campeãs de países mais fortes. Então, o que acontece com a Europa League? Você passa a ter 8 grupos de 4 equipes, você diminui consideravelmente essa fase de grupos, né, o número de participantes da fase de grupos, e você concentra mais forças nos mesmos grupos, o que torna o grupo um desafio, tecnicamente falando, um pouco superior. E mais do que isso, aí quando a gente chega nessa fase atual, o que acontece? Você tem o primeiro colocado de cada grupo se garantindo nas oitavas. Então os primeiros dos 8 grupos pularam essa fase que a gente vai ter agora. Eles já esperam na próxima fase, que aí sim vai ser as oitavas. E o que acontece com o segundo colocado de cada grupo? Eles vão enfrentar os 8 que vieram como terceiros colocados da Champions. Por isso esses enfrentamentos. Então se a gente for olhar numa divisão de potes, por exemplo, primeiro, os campeões dos grupos, os que estão já esperando na próxima fase. Quem ganhou cada grupo da primeira fase, da fase de grupos da Europa League? Estrela Vermelha, da Sérvia, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Bayer Leverkusen, Lyon, Mônaco, Spartak Moscou e West Ham. Ou seja, bons times também, times que estarão na próxima fase. Só que o que acontece nesse primeiro momento? Essa divisão. Então você tem ali os primeiros colocados, esses 8 que eu citei, que são os primeiros da primeira linha da coluna da esquerda ali. Esses 8 já pularam uma fase. Os segundos colocados dos grupos, que são Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiacos, Lazio, Braga, Betis, Dinamo Zagreb, esses acabaram sendo jogados nos potes para enfrentar os que vieram como terceiros colocados da Champions, que são Leipzig, Porto, Borussia Dortmund, Sheriff, Barcelona, Atalanta, Sevilla e Zenit, um grupo bem forte, um grupo bem interessante. Então esse acaba sendo o encaminhamento para que tudo isso aconteça e para que essa Europa League tenha cara de mais forte, de confrontos maiores. E eu concordo. Agora, não diminuindo o que a Copa da UEFA e a Europa League teve ao longo dos anos. Eu tô pegando aqui desde o momento em que vira a fase de grupos, e a gente teve grandes histórias ao longo dos anos. Inclusive a projeção de clubes do leste europeu, por exemplo. Se você pega um CSKA, um Zenit, que foi uma grande história naquela temporada, uma temporada que tinha tido o Getafe como uma história muito interessante também, quase eliminando o Bayern, mas aí o Bayern é eliminado pelo Zenit, que seria campeão daquele ano. Entre outras histórias, né? O próprio Shakhtar Donetsk, a gente teve confrontos ucranianos em determinado período muito interessantes, Shakhtar e Dinamo numa semi, o Dnipro chegando a uma final de Europa League também, o Sevilla se consolidando como uma força europeia a partir da Europa League, foi outra história interessante pra gente lembrar, o Fulham naquela temporada em que vai à final e perde pro Atlético de Madrid, que também se fortaleceu a partir da Europa League ao longo dessa última década para virar uma presença constante e marcante em Champions, chegando a finais, mas aquela temporada do Fulham é espetacular, vencendo, goleando a Juventus, por exemplo, até fiz vídeo sobre isso na sessão de jogos históricos aqui no canal. Então acho que a Copa da UEFA, a Europa League, nos formatos anteriores, elas sempre tiveram um valor interessante também para esse lado alternativo. Mas acho sim que, tecnicamente falando, a Europa League dessa temporada talvez seja menos democrática, no sentido de dar espaço a mais nações, porque a Conference League acabou herdando um pouco esse posto, a chance de dar um título europeu para um país mais alternativo, para um clube que não teria condições de brigar numa Champions, numa Europa League. A Conference surgiu um pouco com esse intuito. E acabou que, por tabela, ela fortalece a Europa League no formato atual. Então são confrontos bem bons, acho que a expectativa é bem alta, porque essa próxima fase, que é a fase anterior às oitavas, tem jogos de peso, alguns confrontos que poderiam ser confrontos de oitavas de Champions, e acho que por tudo isso tende a ser sim uma Europa League para ficar entre as melhores. Se vai ser ou não a melhor, a gente vai ter que esperar para ver confrontos fase a fase, mas tem tudo para ser uma Europa League das mais interessantes. O espaço está aberto aí para vocês deixarem opiniões, comentários, lembranças sobre Europa League, mudanças, Copa da UEFA ao longo desses anos. Eu peguei o recorte já do meio da década passada, retrasada já, né, que foi ali 2004, 2005, pelo início da fase de grupos. Um abraço para todo mundo e até a próxima.